Uma copy sem Big Idea é uma copy sem força e sem impacto. Ela é facilmente colocada em um bloco de somente mais uma. E aí, rapaziada, meu nome é Vitor, Bigola, Torugo, você chama como você quiser. Eu sou copywriter sócio da Roxo Digital, que é uma empresa de lançamento e gestão de tráfego. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês e dissecar e tentar fazer entrar na mente de vocês o que é a Big Idea que todo mundo fala dentro da copy. Eu confesso para vocês que até hoje ainda é uma incógnita na minha cabeça, até porque isso não é um consenso entre todos os copywriters. A Big Idea, ela é até que um termo recente criado no copy, mas as pessoas já utilizavam dela antes de ter uma nomenclatura. Depois desse vídeo aqui, vocês vão ter noção sobre o que é uma Big Idea, pelo menos o que eu entendo como uma Big Idea e como você chega até ela. Uma Big Idea, ela não tem uma fórmula, porque a intenção da Big Idea é se diferenciar. Quando você pega uma fórmula, significa que todo mundo que usar aqueles passos consegue chegar na mesma ideia. E a ideia da Big Idea é se distanciar de uma fórmula para cada um conseguir criar a sua e se diferenciar dos concorrentes no mercado. Então, fica até o final do vídeo que você vai conseguir aumentar muito as suas vendas através das suas copies usando a Big Idea. A primeira coisa, pessoal, é que toda copy tem uma ideia. Toda copy tem uma ideia. O que acontece é que a maioria das ideias, a maioria das pessoas que fazem copy, elas têm ideias ruins, ideias fracas, ideias que não têm impacto. Porque quando você fala ganhe de 100 a 200 reais por dia trabalhando de casa, isso é uma ideia. É uma proposta que você está passando para a pessoa. Só que ela é uma ideia fraca. Não que ela seja fraca, porque ganhar de 100 a 200 reais por dia é muito legal. Só que ela é uma ideia que já está maçante. Ela é colocada facilmente no bloco de apenas mais uma. As pessoas, na hora, quando vem uma chamada dessas, elas já entendem como mais um. Entendeu? E a ideia da Big Idea é se distanciar disso, novamente falando. Então vamos lá, vamos começar primeiro com o que não é uma Big Idea. A Big Idea, ela não é a ideia de um produto novo. O que isso significa? Tem muita gente que acha que a Big Idea é você criar um produto que vai ser totalmente diferente de todos os outros, e não é isso. A Big Idea, você consegue fazer isso com qualquer ideia, com qualquer produto. É você pegar aquele seu produto e passar ele de uma forma que seja muito interessante e muito excitante para a pessoa. Então é a forma com que você transmite a mensagem e não necessariamente o produto. Juntando com isso, a Big Idea, ela também não é a ideia de uma nova estratégia matadora, juntando com aquilo lá. Muitas pessoas pensam que uma grande ideia é uma grande proposta nova, mas não. É como você transmite, é como você passa a sensação daquele seu produto ou da sua estratégia para as pessoas. Então você pode pegar uma estratégia comum que todo mundo utiliza no mercado e passar ela de uma forma tão diferente que as pessoas prefiram comprar de você do que do seu concorrente, apesar de ser a mesma coisa. Outra coisa é que a Big Idea não é a promessa e nem a headline da sua campanha de vendas, tá? Ela vai estar dentro, ela é uma ideia por trás de toda a sua campanha, ela é o que norteia. Primeiro você faz a Big Idea e a partir da Big Idea você começa fazendo todo o desenvolvimento da sua copy. Então aí fica o questionamento, então por que você precisa desenvolver uma Big Idea? Pessoal, as pessoas elas já estão cansadas de ouvir cada dia mais, ainda mais com esse mercado grande do marketing digital que vem crescendo cada dia mais, de ouvir promessas agressivas de todos os lados que ela vê. Então, quando as pessoas elas veem isso, esse marketing muito agressivo, elas já enquadram isso como marketing. Na cabeça delas, marketing é ruim. Na cabeça da maioria das pessoas, marketing é algo ruim. As pessoas não gostam de ser impactadas por campanhas, principalmente quando elas entendem que você quer vender para elas. Outra coisa, uma Big Idea ela é necessária porque você usar fórmulas prontas de copy, simplesmente te colocam naquela caixinha do somente mais um. Você não consegue se diferenciar. A Big Idea ela tá aí para isso, para você se diferenciar de todos os seus concorrentes e não usar fórmulas prontas que todos eles usam para tentar chegar no mesmo objetivo. Outra coisa, rapaziada, as pessoas elas não querem ouvir o que elas já sabem, mesmo que elas saibam que funciona. Por isso que a necessidade, ainda mais nesse mundo competitivo de marketing tá hoje, é você apresentar de uma forma criativa, de uma forma nova, de uma forma excitante para a pessoa, para ela querer dar atenção para você. Eu vou dar agora, rapaziada, um exemplo da Empíricos para vocês darem uma olhada de como eles usam esse conceito da Big Idea e vai ficar mais tangível para vocês verem. Se liga. Olha aqui, ó, aqui tá uma promessa, aqui tá uma ideia,
Só que ela é uma ideia ordinária, né? Ela é uma ideia que, apesar de ser muito boa, ela não se enquadra no termo da Big Idea. Então, olha lá. Como gerar uma renda passiva de até 1.689 investindo em fundos imobiliários, mesmo que você não tenha dinheiro para investir. Isso aqui, pessoal, é uma ideia, mas não é uma Big Idea. Eu vou mostrar para vocês o que se configura a Big Idea e depois eu explico melhor. Olha como eles fizeram esse negócio aqui. Aluguel mensal vitalício. Receba um aluguel mensal pelo resto da vida sem possuir imóvel. Veja como ter 1.689 todos os meses na sua conta, começando do zero. Rapaziada, vocês conseguem perceber a diferença de uma copy para outra? O impacto de uma copy para outra? Vocês entendem que somente mudando a mensagem, a forma que você fala, você consegue chamar muito mais atenção, prender muito mais atenção e excitar muito mais a pessoa a comprar a sua ideia inicialmente. Pensa aqui, rapaziada. Você não vai receber um aluguel mensal vitalício. Eles fizeram uma ligação em lugares onde não tem. Eles não estão mentindo aqui. Eles simplesmente conseguiram fazer uma analogia para deixar a ideia deles mais interessante e mais comprável. Então, você vai estar investindo em fundos imobiliários e você vai estar recebendo o retorno do investimento seu nos fundos imobiliários. Então, como você vai estar investindo no ramo imobiliário, que são imóveis, eles colocaram esse retorno como um aluguel vitalício. Eles apresentaram isso como um aluguel vitalício. Olha como é muito mais impactante. Então vamos lá, rapaziada. Tem um conceito que define bem o que é a Big Idea, que é a Big Idea, ela é instantaneamente compreendida como importante, excitante e benéfica. Eu vou agora explicar para vocês quais são todos esses passos. É importante, porque a pessoa precisa entender que aquilo é importante para ela. Excitante, que é essa parte de eletrificar a cabeça da pessoa. Tem que excitar, mexer com uma emoção dela. É meio que um excitar não sexual, assim, mas algo que te tira da sua zona de conforto, sabe? De alguma maneira, não sempre necessariamente precisa ser pro lado ruim. E benéfica, porque a pessoa precisa ver um benefício naquilo. E a palavra mais importante é instantaneamente, porque a Big Idea ela precisa ser fácil, ela precisa ser instantaneamente compreendida como todas essas coisas. Então você precisa ter uma ideia, quando a pessoa vê a ideia em poucas linhas, ela não precisa raciocinar muito para entender. Na hora, ela já vai entender e já vai comprar a sua ideia. Isso é muito importante, rapaziada. Ela precisa ser instantaneamente compreendida como importante, excitante e benéfica. Então, quando você for escrever sua Big Idea, que eu vou mostrar para vocês mais ou menos como vocês vão fazer, vocês têm que resumir a sua Big Idea no máximo uma frase. Se passar muito disso, quer dizer que ela já tá ficando um pouco mais complicada, entendeu? Então vamos lá, rapaziada. A sua Big Idea, na verdade, a sua carta de vendas inteiras, ela precisa ser levada por um conceito que é chamado de Rule of One, que é a regra do 1. Você precisa ter uma ideia central, uma emoção central que vai nortear toda a sua campanha. Por quê? Porque já é muito difícil você fazer a pessoa comprar uma ideia sua, a pessoa acreditar em uma ideia sua ou em uma emoção sua. Se você coloca várias ideias naquele negócio, a pessoa vai confundir a cabeça dela e ela pode até comprar todas, mas ela vai dividir a atenção dela sobre várias ideias. Você precisa que ela dê toda a atenção dela em uma ideia só e que ela compre 100% uma ideia. Então, e uma emoção também. Você não pode o tempo todo ficar levando a pessoa para sentir medo e ficar com esperança e felicidade e tristeza. Não. Uma emoção, uma ideia. Porque é muito complicado você fazer uma junção dessas e conseguir ter um resultado bacana. Você precisa fazer uma promessa grande, mas que seja crível. O seu cliente, o seu prospecto, ele precisa acreditar que aquilo que você está falando para ele é possível. Porque o que adianta você fazer uma carta de venda com uma promessa super gigante falando, tipo, ganhe R$1 milhão por dia sem sair de casa. Mano, ninguém vai acreditar nisso. Você pode ter certeza que ninguém. Então ninguém vai nem dar atenção para sua carta de venda. Você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Você precisa falar para a pessoa o que ela está disposta a acreditar, o que ela acredita naquele momento. Ela precisa ser única, que é isso que vai diferenciar ela. Então essa é a Big Idea. O ponto da Big Idea é que ela precisa ser única. Mesmo que você tenha o mesmo produto com o mesmo mecanismo das outras pessoas, como você vai tornar ela única no modo que você fala, no modo que você apresenta ela. E ela precisa ser fácil, que é aquela coisa do instantaneamente compreendido. Ela precisa ser tudo isso que eu falei, assim, entendeu? Em menos de 8 segundos se for falado. Você precisa
prender a atenção dessa pessoa e fazer ela comprar a sua ideia em segundos. Então, ela precisa ser fácil. A Big Idea, ela é a capacidade de você conseguir juntar informações específicas do seu mercado com informações gerais do dia a dia das pessoas. Isso que é a magia, aí que tá a arte da Big Idea. É você pegar ideias, conseguir mesclar ideias onde as pessoas não veem normalmente. Porque você não precisa, é aquilo que eu falei, não é um produto novo, não é um mecanismo novo. É simplesmente o modo como você apresenta. Então vamos lá, não existe fórmula para criar uma Big Idea, mas existe uma maneira que você consegue dar um norte para quando você escrever a sua Big Idea, você conferir e ver se ela segue aqueles passos que são necessários para ter dentro da sua Big Idea. Então, uma Big Idea ela precisa conter uma emoção forte, derivados de medo ou ganância. Então aí você pode enquadrar as que vão por ali, que é, vamos lá, alto, baixo, sabe? Medo ou ganância. Ali dentro pode estar inveja, ego, felicidade, tristeza, mas medo ou ganância. Uma emoção forte, combinados com um ou dois nudges, que são gatilhos de empurrão, que são meio que os gatilhos mentais, que é curiosidade, é novidade, é medo de perder alguma coisa, escassez, urgência, que são os gatilhos, mas é diferente dos gatilhos mentais, são gatilhos que fazem as pessoas agirem. Quando você escrever a sua Big Idea, você pega e confere com tudo isso que eu falei até agora e você vê se bate em tudo isso. Se não bate, você tenta fazer bater. Mas a coisa mais importante que eu acho que tem que ter é a emoção, e um desses dois nudges que você vai usar tem que ser curiosidade, porque a função, principalmente se você usar a sua Big Idea na headline, você precisa deixar a pessoa curiosa para seguir lendo. Porque a função, como eu já disse no meu outro vídeo que está aqui sobre headline, a função da sua headline não é vender o seu produto, é vender o conteúdo de marketing, é fazer a pessoa comprar a sua ideia e continuar lendo, para depois você convencer ela. Então a curiosidade, ela supre muito bem esse papel. Rapaziada, tem uma coisa que funciona muito e eu vou confessar que eu não faço isso, mas eu vou começar a fazer. Eu já fiz por um tempo, mas não desse jeito. Que é você escrever uma ideia nova todo dia. Escreve uma ideia nova todo santo dia. Por que, rapaziada, você precisa fazer isso? Porque ter uma Big Idea, ter uma ideia muito grandiosa não é fácil. E se você ficar parado pensando ela em um dia, ela não vai vir. É foda, rapaziada, porque às vezes você senta assim, você fala, não, eu preciso ver, você tem aqui sua promessa, você tem ali todo o seu estudo feito, você fica pensando, matutando a cabeça, você não consegue. Então se você escreve uma ideia todo dia, bateu aqui, tava caminhando, uma ideia, pá, escrevi uma linha ali meio que da Big Idea. Ela não precisa ser a headline, você não precisa deixar ela completamente explicada, é uma ideia. É a forma que você vai passar a sua mensagem. Você faz uma dessa todo dia, depois de 30 dias, você vai ter 30 opções para escolher e ir mesclando entre uma ou outra e ver qual vai ser melhor. E a melhor forma de você fazer isso é dando para outras pessoas ler, é contando e vendendo essa ideia para outras pessoas. Pode ser seus pais, amigos, parentes, namorada, não importa. Você vai lá e vende aquela sua ideia para aquelas pessoas. E rapaziada, aquilo que eu mostrei da Empíricos, ela não é a Big Idea. Ali já está incluso... Tem a Big Idea ali dentro, mas ali já está feito com a estrutura de vendas. Então ali já tem a headline, sub-headline, entendeu? Então ali eles já colocaram meio que a estrutura. A sua Big Idea, ela não precisa ser toda bem estruturadinha, pensando, não, porque aqui é a headline. Não, não é isso. É a ideia. Vocês conseguem entender esse ponto? Então, rapaziada, antes de tudo isso, você precisa estudar um pouco o seu público. Então eu vou deixar aqui no card um vídeo sobre como estruturar da maneira certa e como entender o seu público, porque só a partir de entender o seu público e saber o que ele quer, é que você vai conseguir montar sua Big Idea, sua headline e toda a sua carta de vendas. Então clica aqui, deixa um like e comenta, rapaziada. Falou, é nóis!